Você quer saber tudo por que cão come cocô? Vem que eu vou te contar tudo o que se sabe até o momento sobre o assunto, mas vem de mente aberta, porque você pode não gostar do que você vai ouvir. Então seja muito bem-vindo ao mundo de cão e gato. Eu sou Célia Macedo, médica veterinária, e vamos nessa jornada do cocô. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Por que cachorro come fezes? Tanta coisa mais interessante, mais legal para o cachorro comer. Tem petisco, tem bifinho, tem biscoito, creme crack que a gente joga para ele debaixo da mesa quando ninguém está olhando, tem ração. Por que comer cocô? É normal o cachorro comer fezes? Ou meu cachorro tem algum distúrbio mental ou problema de saúde muito grave? Eu lamento informar, mas esse comportamento é relativamente comum e acontece com cerca de 50% dos cães, que eles pelo menos uma vez na vida já deram uma provadinha num cocôzinho. Vamos lá, gente, pausa para o minuto nojo. Passado o nojo que eu sei que todo mundo sentiu, isso já dando imunidade diplomática para todas as cadelas, né, que já fazem isso normalmente com os filhotes, que é para manter o ninho limpo, livre de infecções, parasitas e com o mínimo de odor possível, que é para poder não chamar tanta atenção de predadores em potencial. Esse comportamento geralmente é considerado um comportamento anormal ou distúrbio comportamental. Mas será que é mesmo? O nome técnico de comer cocô é coprofagia e ele é amplamente distribuído entre os mamíferos, é comum entre os mamíferos. É encontrado em roedores, coelhos, castores, elefantes, primatas não humanos, isso aí só para dar um exemplo. E é visto geralmente como uma segunda oportunidade do animal extrair nutrientes da sua alimentação. É quase um sistema de reciclagem natural. Você comeu algo que é muito importante e difícil de conseguir, um recurso muito importante e escasso, que seu corpo não conseguiu digerir direito numa primeira passagem, deixando passar uma parte batida. Então vamos dar uma segunda chance. Passar uma segunda vez para poder extrair o máximo de nutrientes que ficaram ali. Cães domésticos podem ser comedores de fezes entusiastas, especialmente quando passam por períodos de privação alimentar ou deficiências nutricionais, principalmente se a situação for de escassez alimentar. Afinal de contas, quando falta comida, até cocô vira caviar, né? Mas comer cocô de um cão saudável também pode ser fonte de bactérias inofensivas e água. E por mais estranho que pareça pra gente, pode ser nutritivo e ajudar a devolver a flora intestinal a níveis saudáveis e prevenir infecção. Quando um cão entra em desbiose intestinal, quando a flora intestinal dele está desregulada, ele começa a apresentar vômitos, diarreia, e isso num comportamento de grupo, né, na vida selvagem, não é legal. Então esse hábito herdado de comer cocô regula essa flora. E alguém aí já percebeu que cães se sentem particularmente atraídos por cocôzinho de cocô? Cocôzinho de cocô. Cães se sentem particularmente atraídos por fezes de gado, né, de boi, de cavalo, de coelhos e de gatos. Esse gosto, em parte, se deve, no caso dos herbívoros, de ser cheio de enzimas e proteínas parcialmente digeridas, né, que são benéficas para o sistema digestivo. No caso dos gatos, eles têm uma alimentação muito mais rica em proteínas, que é muito palatável para o cachorro. E o cheiro da proteína é muito convidativo, é muito apelativo. Então, para você, o cocô do gato é nojento, para o cachorro é uma iguaria. É quase uma trufa. Eu sei que nunca mais você vai olhar para uma trufa da mesma forma. Comenta aqui embaixo se você vai olhar para trufas da mesma forma depois dessa frase. Teorias comportamentais também sugerem que é um traço que evoluiu ao longo da domesticação para proteger os acampamentos, né, conjugados de humanos e cães por conta de cheiro para não atrair predadores. Cães, especialmente filhotes, são muito curiosos. Eles colocam tudo na boca, eles absorvem informações do mundo e do meio, inclusive com relação a perigos em potencial no seu entorno, através da boca. E eles fazem isso com o cocô também. Eles retiram muita informação
do meio e comunicação deixada por outros cães através do cocô. É estranho, levemente nojento, sim, mas é também uma forma de comunicação usada por eles. Estranho também é você chegar na sala e encontrar a sua biscate brincando com um toloquinho de cocô em cima do sofá, achando mó divertido, né? Te entreguei também, agora todo mundo tá sabendo. Entreguei pro Brasil, tá? Agora pode ir embora. Tô satisfeita. Nesse mundo da coprofagia, muito ainda é desconhecido. Mas existem várias teorias comuns que com certeza você já escutou circulando por aí. Dentre elas, que ele come porque está entediado, fome, um esquema de alimentação inadequado ou deficiência nutricional. Mas estudos realizados até o momento não suportam essas teorias, não dão respaldo. Entretanto, uma correlação bem interessante foi observada entre coprofagia e distúrbios de ansiedade, sendo a ansiedade de separação a desordem de ansiedade mais observada nos cães que realizam a coprofagia. Isso pode ser um indício de que as fezes se tornam uma atividade prazerosa para esses animais, o comer fezes, né? Que aliviam temporariamente o estresse desses animais. Todo mundo entendeu direito? A ideia é: o cachorro tem transtorno de ansiedade de separação, ele está muito estressado, muito ansioso. Ele come cocô, o cocô deixa ele feliz, dá uma sensação de satisfação, de prazer, o outro estresse dele alivia e ele fica bem. Então, outro achado comum foi que se tiverem outros cães da casa que comem fezes, o que não come é mais propenso a comer também, indicando que esse comportamento é um comportamento social aprendido. Esquemas alimentares e dietas também não tiveram impacto nenhum do cão comer ou não comer cocô. Quantidade de interação com o humano ou estímulo ambiental também não. Então, se ele teve muita brincadeira, muito brinquedinho, passeou bastante, fez exercício suficiente ou não, não fizeram diferença nenhuma se o cão começou ou não a comer cocô. Foram listados nesses estudos alguns fatores de risco que aumentam a probabilidade para o início da coprofagia. Foram eles: a castração para os machos aumentou a prevalência. Já nas fêmeas não fez diferença, mas por favor, continuem castrando seus machos, tá? Comer sujeira e cocô de gato, teve uma cães que já tem esse hábito. Casas com múltiplos cães. Ansiedade ou estresse, cães ansiosos, cães estressados. Cães glutões, aqueles cães gulosos que comem rápido tudo de uma vez só. Eles têm uma tendência maior a ser coprofágicos do que cães que comem devagar. E cadelas têm uma tendência maior a comer cocô do que machos. Também teve uma predisposição maior com relação a raças. Alguns grupos ou raças se mostraram mais propensos que outros, como os Hounds, os Terriers, os Shetland Sheepdogs e os Retrievers. Shih Tzus? Cadê? Não sei, não vi explicação para não estar lá. O que eu acho? Que americano não estudou Shih Tzu. Acho que só brasileiro cria Shih Tzu comedor de cocô, gente. Brasileiros, por favor, estudem Shih Tzus comedores de cocô e publiquem papers. Por favor. Também foram apontados fatores que não faziam diferença nenhuma, né? Que não interferiam em nada para o animal desenvolver, começar a ter o comportamento coprofágico ou não. Como idade, foi indiferente, o esquema alimentar, a quantidade de estímulo ambiental, se o animal está entediado ou não, a interação humana com exercícios, treinos e brincadeiras e a dieta que o animal tinha. O que torna esse comportamento ainda mais interessante é que, segundo os geralmente os animais se afastam, eles tendem
a se afastar dos seus próprios excrementos. O cão não gosta de ficar próximo dos próprios excrementos. Isso é um comportamento herdado dos cães, que fazem eliminação longe das tocas, que é para evitar contaminação parasitária. E para tentar entender melhor o porquê desse hábito, pesquisadores fizeram uma pesquisa com cerca de 3.000 cães nos Estados Unidos e Canadá. A primeira pesquisa tinha o objetivo de coletar dados sobre os hábitos de cães que comiam e não comiam fezes. Já a segunda foi focada nos degustadores de cocô, para coletar dados sobre a frequência, a persistência do comportamento e o tipo de cocô que mais atraiu os cães, o tipo de cocô que eles mais gostavam. Na primeira pesquisa, cerca de 16% dos respondentes viram seu cachorro comendo cocô e ele comer a iguaria não parecia estar relacionado a nenhum tipo de comportamento compulsivo ou deficiência alimentar. E 82% consumiam a iguaria com não mais de 2 dias de fabricação, então cocô velho não rola. Já na segunda pesquisa, 38% dos cães consumiam semanalmente e 62% eram frequentadores diários ali do buffet cocô, sendo que 85% preferiam fresquinho, com até 2 dias de fabricação diária. Cocô ressecado e velho nem pensar, o que foi uma preferência nas duas pesquisas. E pode ser uma pista para as origens desse comportamento, ligado a um comportamento adaptativo praticado pelos ancestrais dos cães domésticos, que foi relatado pelos autores. Os ovos dos parasitas são expelidos nas fezes, como tênias, ancilóstomas, vermes em geral, parasitos intestinais em geral. E os ovos, para eclodir e virar formas infectantes, eles levam um tempo, não é automático. E o consumo do cocô fresco pode ser uma maneira dos lobos e canídeos selvagens fazerem uma limpeza da região do entorno da toca deles para poder manter livre de infecções parasitárias. Só que, como essa hipótese não é confirmada em vídeo, não tem filmagem comprovando, mostrando os cães executando, os lobos executando esse hábito, essa hipótese é considerada provisória. Ou seja, se os lobos estão comendo cocô fresco para evitar infestação parasitária no entorno da toca deles, eles estão fazendo isso na surdina por debaixo da moita, porque ninguém veja, para não manchar a reputação deles. Embora que estudos publicados com lobos em cativeiros demonstrem que eles fazem coprofagia com regularidade. Mas isso, estudos feitos com lobos em cativeiro. E também já é sabido que lobos em cativeiro têm algumas alterações comportamentais quando comparados em lobos de vida livre. Mas e você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Já se inscreveu no canal se ainda não é inscrito e ativou a notificação para receber tudo que vai rolar por aqui? Apoia a gente, vai! É muito importante, o canal é novo, tá começando, a gente tá ralando pra caramba, eu sou uma pessoa que tá aqui ralando, uma desalojada de estúdio, passando perrengues. Nossa equipe aqui está, equipe familiar, trabalhando de família para família. E alguém já te contou tudo sobre cocô que eu estou te contando nesse vídeo? Fala aqui pra mim. Duvido que alguém já tenha te contado as verdades de cocô que eu estou te contando nesse vídeo. Então, dá essa força. Não custa nada pra você, é 3 segundinhos, mas pra mim tem um peso absurdo. E encaminha para os comedores, para os donos de comedor de cocô também, que vai ser um alento para a vida deles. Ah, mas e comer cocô faz mal para a saúde do meu cão? Não, na verdade não. Na verdade não faz mal não. A não ser que ele coma um cocô muito estranho, muito bizarro, com aspecto muito esquisito, verde, mutante, não faz mal não. Mas tem algumas doenças que induzem esse comportamento. Então, se o cachorro nunca teve esse comportamento coprofágico e de repente da noite para o dia passou a comer compulsivamente cocô,
pode ser em função de alguma doença, como insuficiência pancreática exócrina, que é quando o pâncreas exócrino para de produzir total ou parcialmente a enzima responsável pela quebra do alimento, né? Que quebra o alimento em nutrientes e micronutrientes para o corpo poder absorver. Então ele come, mas ele não consegue se nutrir. O hipotireoidismo, a diabetes, a síndrome de Cushing também induzem esse comportamento. Ainda não é bem entendido como é que funciona isso para algumas dessas doenças, né? Mas em alguns casos o apetite do animal ele é muito aumentado e começa a induzir a depravação, o gosto depravado, depravação alimentar. Sabe aquela grávida que de repente começa a ter vontade, desejos de comer reboco de parede de tijolo? Então, essa é uma depravação de paladar, porque ela tem uma deficiência mineral e ela começa a buscar no tijolo, no reboco da parede, o mineral que está faltando nela. É mais ou menos por aí. Ou própria aquela compulsão alimentar também. Aí é bom levar seu animal para um check-up. Distúrbios genéticos também podem induzir a coprofagia, como um que atua no centro da fome, no cérebro. Então, o animal tem aquele interruptorzinho que avisa que ele está satisfeito, eternamente desligado. Ele nunca está satisfeito. Ele come compulsivamente qualquer coisa que ele vê pela frente o tempo todo. O estômago dele enche, os receptores nervosos que tem no estômago enviam a mensagem para o cérebro, mas o cérebro não consegue codificar de que o estômago está cheio e ele está satisfeito. Então ele continua com fome, com fome, com fome, com fome. Isso é muito raro, muito raro, mas pode acontecer. Só que nesse caso, os animais são extremamente obesos. É um grau de obesidade mórbida intenso. E ele está acompanhado de uma série de outras complicações. Então, provavelmente o seu cachorro não está comendo cocô por causa disso, não. Gente, como o vídeo já está enorme, eu vou fazer a parte 2 com como meu cachorro pode parar de comer cocô. O que eu posso fazer? Socorro! Meu cachorro é um degustador de trufas. O que eu posso fazer com relação a isso? Vai ser a parte 2 do vídeo. Então não perde, tá? Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Recomenda esse vídeo para todo mundo que está querendo saber por que cachorro come cocô. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Até a parte 2.